Você lembra de quando você era bem pequenininho ou pequenininha? Às vezes eu tento lembrar do meu ursinho, mas eu percebo que existem várias lacunas nessa memória. Para quem tiver curiosidade, tá aí uma foto minha de quando eu era criança. Vamos traçar uma linha aqui do seu 0 aos 6 anos. E eu vou deixar em rosa as partes onde provavelmente você tem memórias de quem você era ou das experiências que você teve, e vou deixar em preto as lacunas, os espaços em que você é incapaz de lembrar. Você percebe que as primeiras memórias são as mais curtinhas e existem lacunas muito maiores entre elas. E aí, quanto mais velho você vai ficando, as memórias vão ficando maiores e as lacunas vão diminuindo. Claramente é um processo gradual. Nos primeiros anos de vida, existem memórias muito curtinhas, de flashes, às vezes de 30 segundos de duração, de 1 minuto, em intervalos muito grandes entre essas recordações. Às vezes você lembra de algo quando você tinha 1 ano e meio, algo que durou 30 segundos, e aí de repente você já pula para 2 anos, e aí você lembra de algo que durou 1 minuto, 2 minutos, e aí já pula para 2 anos e meio, e daqui a pouco você já está com 4. Então, claramente, a gente vai observando esse processo de fixação dessa consciência e dessa memória, dessa percepção que a gente tem desse eu que a gente consegue recordar. E conforme você vai se aproximando ali dos 6 anos, você consegue perceber, através das suas memórias, que essas lembranças vão ficando cada vez maiores, o período de tempo que você consegue lembrar é maior e a lacuna entre as memórias é menor. Agora, eu quero que você se esforce para tentar lembrar da sua primeira memória de existência. Volta lá o máximo que você puder. Tenta lembrar da primeira coisa que você se recorda tendo essa sensação de existir. Qual é a primeira memória que vem à tona? Observação. Claro que se você teve uma infância traumática e você tem algum problema com recordações da infância, não faça isso. Não vai ficar voltando em memórias traumáticas. Eu estou falando de recordações comuns. Se você tem algum aspecto aí da infância que você precisa trabalhar, por favor, procure ajuda de profissionais certificados. O que eu estou fazendo aqui é um exercício para observar o funcionamento da mente. Então, supondo que você não tenha tido nenhum trauma de infância, tenta se recordar a primeira memória. Tenta recordar qual é a sua primeira memória. Perceba que essa primeira memória é um tipo de resistência ao momento presente. O que você quer, cara? Você quer dar oi para os telespectadores no YouTube? Aconteceu quando o seu eu, ou ego, ou senso de eu, foi acionado para lidar com algum tipo de questão ou situação que necessitava de alguém no controle. Perceba que eu chamo de resistência ao momento presente qualquer coisa que te tire da neutralidade. Não necessariamente são coisas sempre negativas. Sensações de felicidade, prazer ou alegria também entram nessa mesma caixinha que eu estou chamando de resistência, pois sempre envolve um movimento egóico. Por isso que você pode ter, por exemplo, uma memória de um momento prazeroso em que você estava comendo um ovo de chocolate com a cara toda lambuzada, pensando que você queria mais daquilo. E começando a virar uma criancinha que depois vai reclamar na hora de comer brócolis, porque agora eu só quero chocolate. Ou então feliz brincando com um brinquedo novo que você acabou de ganhar
e desenvolvendo por ele um sentimento de posse, de é meu, eu quero preservar isso, eu quero guardar isso. Inclusive arrumando briga com coleguinhas que tentarem pegar o seu brinquedo. Portanto, comece a trazer agora o máximo de memórias que você conseguir, de todos os eventos que você consegue lembrar entre os seus 0 e 6 anos. E você vai perceber que a maioria deles são flashes, principalmente os iniciais, como eu falei, de momentos de resistência que envolveram frustração, felicidade extrema, apego, medo, ansiedade, sentimentos de desejo ou posse pela mãe, pelas formas, pelos brinquedos, pelas comidas, ou qualquer outro sentimento que você consiga nomear. Todos eles envolvem esses pares de opostos que você queria evitar, os negativos, ou que você queria repetir, os positivos. Quando nós éramos muito pequenos, esse movimento de resistência, que a gente chama de ego ou senso de eu, ainda estava sendo formado, ainda estava aprendendo a funcionar, ainda estava ganhando forma. Por isso, essas lacunas. E por isso as lacunas vão diminuindo. E por isso as memórias vão aumentando. Você só consegue se lembrar de momentos em que o ego estava no controle. Você só consegue se lembrar de momentos em que você olha para trás e identifica: eu estava ali. Eu fiz isso. Eu passei por aquilo. Você só consegue lembrar, eu, só consegue lembrar do eu. E eu estou falando eu, senso de ego, de individualidade. Você só consegue lembrar desse senso, por isso essas lacunas, porque o ego não estava fixado, ele oscilava. E aí você só lembra de momentos em que o ego estava rejeitando coisas ou querendo coisas. Uma das minhas primeiras memórias bem nítidas é de quando eu tinha mais ou menos uns 2, no máximo 3 anos, e o meu irmão mais velho tinha estourado uma bexiga minha, e eu estava correndo atrás dele para pegar a bexiga dele e estourar. Ou seja, eu fui retirado da neutralidade, daquele estado de consciência onde eu não precisava controlar coisas, pois eu estava neutro, e fui tomado por um senso de necessidade de autoria ou de controle, movido pelo senso de frustração e vingança. Eu também me lembro de quando eu tinha também uns 3 anos, e eu lembro que eu estava no colo do meu pai, na verdade igual o gato estava agora, eu estava com a cabeça para trás, e eu comecei a ter uma crise de choro, porque eu queria que ele tivesse comprado um doce para mim no mercado. E ele não viu que eu estava chorando porque eu estava com a cabeça para trás. E aí depois ele perguntou para mim: por que você está chorando tanto? Aí eu falei: porque eu queria aquele doce. Eu não me lembro o que que era, eu acho que era aqueles ovinhos de chocolate. Ou seja, eu fui retirado do meu senso de neutralidade, do meu estado natural, movido por um senso de desejo, de eu quero. Por isso eu me lembro, pois eu estava lá. Também me lembro de quando eu tinha 6 anos, entrando no prezinho, em que eu estava morrendo de medo, porque eu passei toda a minha infância sempre próximo dos meus pais, dos meus irmãos ou de parentes próximos, e pela primeira vez na vida eu estava sendo deixado pela minha mãe num ambiente com pessoas estranhas. Por mais que ela tivesse me explicado que era escolinha e tinha outras crianças da mesma idade que eu, é um ambiente novo, sua mãe não está ali para te proteger. Ou seja, eu lembro, porque eu, que é formado de resistência, naquela época foi tirado da neutralidade por um senso, por um sentimento de medo, de insegurança. Insegurança àquela situação em que eu estava inserido. Nesses momentos surge o senso de eu, que é esse mecanismo que toma a sensação de autoria,
de eu quero, eu preciso conquistar, eu não aceito, eu preciso rejeitar ou ficar vigilante para tentar controlar a situação. O que acontece é que quanto mais velhos nós vamos ficando, mais persistentes essas memórias vão se tornando, até que o espaço entre elas, até que as lacunas comecem a ficar cada vez menores. Observação. É claro que a gente tem que levar em consideração a capacidade cerebral de armazenar e acessar memórias. Eu não estou falando de uma regra absoluta. Você pode e deve ter esquecido várias coisas da sua adolescência. Você pode não se lembrar do que você almoçou ontem. Você pode não se lembrar de eventos de um ano atrás. Não quer dizer que o ego não estava ali. Não quer dizer que não existia o senso de autoria ou de ação. Eu não estou falando de uma regra absoluta. Nós temos que levar em consideração também a capacidade cerebral de armazenar informação, de às vezes descartar informação inútil ou repetida, e também de conseguir acessar essas informações. Mas eu não estou aqui para falar de cérebro. Eu não estou aqui para falar de ciência, até mesmo porque eu não sou cientista. Eu já falei, eu não tenho credibilidade nenhuma para falar sobre nada. Me escute se quiser. A mesma coisa com a incapacidade de uma criança de armazenar memórias. Portanto, não vamos confundir a questão neurológica do funcionamento do cérebro com o que eu estou falando aqui, que é esse mecanismo de formação do personagem. Porque do ponto de vista da consciência absoluta, nem existe um cérebro, nem existe um corpo e nem existe um mundo. Por isso, eu nem me meto a falar sobre o mundo, nem quero falar sobre ele. Enfim, eu gosto de fazer essas observações só para deixar registrado. Agora vamos pular para os dias atuais, em que você já é um adulto. Esse sistema foi sendo utilizado e repetido tantas vezes por tanto tempo, e ele já está tão enraizado em você, e já se tornou um processo tão automático e natural, que agora praticamente não existe espaço entre esses momentos de sensação de autoria das ações, entre esses sentimentos de resistência a essa aparência de mundo. Você passa o dia inteiro, durante a vigília inteira, com essa resistência, com esse senso de autoria colado na sua consciência, sobrepondo ela com essa ilusão, sobrepondo a sua neutralidade. Afinal, agora você não tem mais um momento aqui, outro ali de resistência, em que você vai formando esse personagem. Você tem uma bagagem enorme de resistências, de nomes, de identificações. Você tem toneladas de experiências desse tipo gravadas em você. Aversões e desejos rondando a sua consciência o dia inteiro. Como funciona isso? E por que a gente diz que você deve interromper o processo de identificação com o movimento da mente? Ou às vezes a gente diz interromper o movimento da mente. Se liga aqui. Esses quadradinhos aqui embaixo, que eu coloquei para exemplo didático, em sequência, representam a sua consciência não dual, neutra, não pessoal, sem atributos, que é única, perfeita e 100% completa a cada instante, a cada momento. Eu coloquei em sequência apenas para exemplificar, mas cada quadradinho desse que está aqui embaixo é um momento único e completo. Que se a gente trouxesse para o nível relativo, seria como se fosse a passagem de tempo. Mas não existe tempo, porque é a mesma consciência com pequenas modificações. Impermanente. Lembra? Regra da impermanência. Tudo é impermanente. Até mesmo essa consciência, sendo completa em si só, tem como impermanência essa mudança gradual de um ponto a outro. Parece um movimento.
Agora vamos pegar uma situação hipotética. Você tem 4 anos, está no mercado com sua mãe, tranquilaço, de boa, na neutralidade, quando de repente você olha em volta, cadê minha mãe? Minha mãe sumiu. Aqui, nesse momento, esse mecanismo de defesa, esse mecanismo de controle que foi acionado pelo medo, pela insegurança, pela aversão, que é o ego, captura essa sequência específica de quadros, transformando em um movimento da mente. Isso é o movimento da mente. Quando um evento captura sua atenção, aciona esse mecanismo de defesa, de autoria da ação, de resistência ao que está acontecendo, e traz o autor, o agente, o ego. E esse ego captura 2 ou mais quadros, porque ele captura um evento no tempo, tenta tomar o controle e diz: peraí, minha mãe sumiu, eu preciso encontrar ela. E tendo 4 anos, provavelmente você vai começar a chorar e gritar pelo nome da sua mãe, até que você encontre ela. Pronto, temos uma memória, pois você se identificou com o movimento da mente que capturou um movimento específico na consciência, juntou ele e chamou por algum nome, identificou de alguma maneira, registrou esse momento, esse evento, como o dia em que me perdi de minha mãe. E eu não estou falando que existe algo de errado nisso. Super normal. São momentos de resistência, pois você foi exposto a uma situação de medo, de frustração, de insegurança. Ou também os momentos em que você foi exposto, como eu já falei, a desejo, a apego, a egoísmo, etc. Normal, acontece com todo mundo. A mesma coisa quando você está lá com 5 anos, tranquilão, no Natal, brincando com o seu brinquedinho novo que você ganhou, e aí aparece aquele seu primo, aquela sua prima, passa correndo, pega seu brinquedo e sai correndo com ele na mão. A sensação de posse, de egoísmo e de desejo por aquele brinquedo aciona esse mecanismo de defesa, pois você resiste a esse momento, você estava bem, estava brincando. Alguém tirou o seu brinquedo. Opa! Aciona o mecanismo de defesa. Ele pega 2 ou mais quadros, forma uma noção temporal, cria separação, e aí você entra em conflito com o mundo. O que é esse mundo? Um mundo externo, onde existe um primo ou uma prima que roubou o seu brinquedo. Roubou não, claro. Pegou para brincar. Crianças, né? Um tá brincando, o outro vai lá e pega. Então ele pegou o brinquedo da sua mão, e saiu correndo porque ele também quer brincar, ele também está desenvolvendo a personalidade dele. Mas você, por não aceitar isso, aciona esse mecanismo do senso de eu, do ego. Por isso que você lembra dessa situação. Você, ego, estava lá. Você, Maria, João, Pedro, Roberta, Luciana, você é essa resistência. Se você se identifica como sendo um corpo no mundo, você é essa resistência. Por isso que você lembra desses eventos. Por isso que você não lembra dos eventos em que você não estava resistindo, você não estava acionando o ego. É por isso também que você não se lembra do sono profundo. Não existe nada para resistir no sono profundo. Não existe ego no sono profundo, porque não tem nada lá para ele resistir ou sentir desejo ou sentir atração. Não existem pares de opostos no sono profundo. E é por isso também que quando você tem pesadelos ou quando você tem sonhos muito bons, eles são muito mais fáceis de serem recordados. Eles ficam muito mais claros e reverberam muito mais tempo na sua memória quando você acorda, porque eram sentimentos de aversão ou desejo. Você estava mais presente naquele momento do sonho. Agora, voltemos para a vida adulta.
Alguém que consegue interromper a identificação com o movimento da mente, com esse mecanismo que eu te mostrei, o ponto em que é identificada uma resistência e cria-se um movimento, é alguém que vive desprendido dessas identificações ou resistências, dessa navegação entre os pares de opostos. Você vive de maneira desprendida, desinteressada e sem nomes. Então, para cada quadro que surge, para cada movimento impermanente dessa consciência única, um total desinteresse a seus significados é aplicado. A percepção da realidade é neutra. Dessa maneira, não há ninguém ali para identificar nada. Nem há nada para ser compreendido, identificado ou resistido. Só existe uma coisa acontecendo. Lembra? E eu já estou começando a ficar cansado de repetir isso, e provavelmente você está começando também a ficar cansado de escutar isso. Mas é verdade. Só tem uma coisa acontecendo. Não tem duas, nem três, nem mil. Uma. E essa coisa está contida nesse quadro. É indescritível, inacessível, inenarrável. Existe essa palavra? Inenarrável? Não dá para narrar. Absoluta, sem tempo, sem atributos, sem motivos, sem perguntas, sem respostas, sem nomes. E então, o que é esse bendito processo de identificação mental? O momento em que algum desses quadros, por qualquer que seja o motivo, captura sua atenção, e aí você aciona esse senso de eu, esse ego. Como o ego ou o processo mental é formado sempre por dois ou mais quadros, porque quando só existe um quadro, não existe diferença entre sujeito e objeto. Não existe nada, não tem como nomear nada em um só quadro. O processo de movimento da mente precisa de mais de um quadro. Quando você une 2, 3, 10, 20, 1000 quadros e forma um movimento da mente através dessa sensação de resistência ao momento presente, seja movido pela aversão ou pelo desejo, essa ação inicia e esse percurso que foi percorrido por esse movimento gera a noção de tempo. Parece que tempo passou, mesmo que seja uma sucessão de momentos presentes, absolutos em si mesmo. Parece que passou tempo, por conta da impermanência, pois o movimento da mente abrange um determinado número de quadros com pequenas variações entre si. Temos tempo, pensamento, movimento da mente, senso de autoria, de ego, temos um sujeito e um mundo. Entendeu? Quando dizemos que você pensou ou estava envolvido com pensamentos ou com o movimento da mente, é apenas um movimento da atenção da consciência que se identifica com um ponto de interesse ou aversão, de resistência, que por si dá origem a essa identificação com uma sequência ordenada de quadros, dando origem à causalidade kármica, a roda da samsara, a manifestação física, etc. Mente é só o nome desse período de identificação, desse mecanismo, desse movimento. O tempo só existe para a mente, porque a mente é formada por um período de tempo, que acontece em cima do absoluto eterno, não nascido e atemporal. Por isso que quando você relaxa a mente,
Quando você para de dar atenção a esse movimento da mente, você descobre que a mente nunca existiu. Ela dissolve, desaparece, pois ela não é real. Ela não é real no sentido de que ela não existe por si só. Ela é uma sobreposição no absoluto. Ela é uma capacidade, um potencial. Ela é criada por essa atenção direcionada a um ponto de interesse ou aversão, a eventos particulares, criando separação e limitação. Cada momento, cada quadro desse, cada quadro absoluto, é perfeito e completo em si mesmo, pois ele é anterior à formação do processo mental, é anterior à mente, pois ele existe sem ela, mas ela não existe sem ele. Mente é uma derivação desse potencial. Ela é um subproduto, como eu já falei em outros vídeos. Então a gente tem um absoluto, sempre completo, e a partir dele a gente pode criar um movimento da mente dando origem à manifestação. A mente pega emprestado essa eternidade para conseguir criar um momento no tempo, que é uma limitação do atemporal em um determinado ponto específico de tempo. Se você pegar um sábio que está quase o tempo inteiro estabelecido nesse estado absoluto, desidentificado com o movimento da mente, e de repente ele vê uma cobra se aproximando, ele pode, por conta do medo, se identificar com o movimento da mente, formando esse conjunto de quadros temporal, se levantar e sair para pedir ajuda, ou tomar alguma atitude para tirar aquela cobra dali. Então, nesses 2 minutos em que esse movimento da mente aconteceu, ele saiu do estado absoluto e atemporal, deu origem a uma noção de tempo de 2 minutos, resolveu a situação da cobra e depois voltou a se estabelecer no absoluto. Ele saiu do atemporal, onde não existia diferença nenhuma entre ele e o cenário, pois só existia uma coisa acontecendo, e por 2 minutos ele criou dualidade por conta do medo, se livrou da cobra, e nesses 2 minutos existia tempo e espaço. E também um agente, um autor, e uma cobra separada dele. A identificação com o movimento, mesmo para esse sábio, dá origem a um mundo, um sujeito, objetos e tempo. E aí você pode me perguntar, e isso é muito pertinente. E se o sábio não tivesse se identificado com o movimento da mente? E se ele tivesse continuado absorvido em seu estado interno de contemplação do absoluto? Mesmo assim, ele teria levantado, chamado alguém para pedir ajuda ou dado um jeito de se livrar da cobra. Ou, se fosse karma dele, talvez ele não percebesse a cobra se aproximando e fosse picado. Mas se ele percebesse a cobra, ele ia tomar uma atitude, mesmo que ele não se identificasse com o movimento da mente. E essa é uma parte que muita gente não entende ou se confunde. Por isso que eu quero aproveitar para explicar aqui também. As coisas continuam acontecendo, mesmo que o sábio esteja absorvido em seu próprio estado natural, neutro, absoluto, atemporal. Quem vê ele de fora, se tivessem pessoas em volta dele, olhando para ele, veriam nos dois cenários, nos dois casos. No caso em que ele se identificou com o movimento da mente e também no caso em que ele não se identificou com o movimento da mente. As pessoas de fora, no plano relativo, veriam ele se levantar e tomar uma atitude em relação àquela cobra. A situação só seria diferente para ele, que poderia se ver se identificando com o movimento da mente ou completamente tranquilaço no estado natural dele. E mesmo assim, quem visse de fora veria um corpo se defendendo de uma ameaça.
A única diferença que existe entre o sábio se identificar ou não com o movimento da mente é a percepção pessoal dele, intransferível, de existir ou não um agente no mundo tomando decisões. Por isso que eu disse em outro vídeo que mesmo um sábio realizado, desperto, como Shiva, ainda tem uma corda enrolada no pescoço, que é o potencial de manifestação desse senso de individualidade, de ego, de agente, de autor. Ele sempre está à espreita, esperando para ser invocado. Seja por um descuido de atenção, seja pelo processo de oscilação, que é natural para a maioria das pessoas, e seja por conta de vassanas pessoais. Determinadas situações são gatilhos para trazer a pessoa de volta para o mundo da manifestação. Esse movimento de impermanência entre um quadro e outro do absoluto sempre tem como potencial a identificação com o movimento da mente. A qualquer momento você pode acionar esse movimento e se ver de novo como uma pessoa. E o mais simples de tudo isso, ignorando agora, nem começa a se preocupar muito se vai existir oscilação, se é possível que exista oscilação, se esse movimento vai ser eterno ou não. Não perde muito tempo pensando nisso. O mais legal e o mais simples é que você pode interromper esse movimento da mente agora, nesse exato momento, sem ter que ler mais nenhum livro, sem ter que participar de nenhum curso a mais, sem ter que ver sei lá quantos mil vídeos. Você não precisa, você pode fazer isso agora. Porque quem lê livros é o movimento da mente. Quem assiste vídeos é o movimento da mente. Quem participa de cursos é o movimento da mente. Pensa, para eu me dispor a sair da minha casa e ir fazer um retiro de 7 dias, sei lá onde, é porque eu não aceito esse momento presente, identifico que tem algo de errado com ele e preciso melhorá-lo. E eu não estou falando que tem alguma coisa de errado em fazer retiros, em seguir práticas, em estudar mais. Eu não estou sendo chatão aqui e cagador de regra. Eu só estou falando desse funcionamento, desse mecanismo. O próprio ato de tentar melhorar a aparência é movimento da mente. Algumas pessoas vão precisar desse movimento ainda por alguns meses, por alguns anos, até que elas descubram que todos esses movimentos eram simplesmente movimentos de resistência. E a realidade já estava estabelecida ali, anterior ao movimento. Então, se você conseguir agora, nesse exato momento, confiar de que você não precisa tentar resistir ou controlar nada e se entregar a esse desconhecido, onde não é necessário interpretar nem entender nada, onde simplesmente tudo é o que é eternamente, sem nomes, sem formas, sem significados, sem identificação, sem respostas, sem perguntas, você se estabeleceria nesse estado de constante negação desse potencial de manifestação do movimento da mente. Você nega quadro a quadro. Cada quadro que aparece ligeiramente diferente do anterior, por conta da impermanência, que é uma constante, você se mantém o tempo inteiro negando a identificação. Não, 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 não. Mas é uma negação desinteressada. Não é negação no nível do ego. Não é o corpo que nega. Não é o personagem que nega. Inclusive, você não nega a não ação. Espera aí que até eu me confundi aqui. Você não nega a ação do personagem. Deixe ser, deixe mover-se. E por favor, não vem com essa pergunta clássica que sempre vem. Então eu vou deixar o corpo fazer o que ele quiser e ele vai sair por aí fazendo atrocidades. Não. Se essa pergunta surge, ela surge do plano relativo. Do plano absoluto, não existe essa pergunta do meu corpo vai sair por aí. Nem existe corpo.
Eu vou me resumir nesse vídeo a falar isso. Nem existe corpo. Mas isso é pelo amor de Deus, isso é do ponto de vista absoluto, onde não existem pensamentos, porque não existe movimento da mente. Como poderia existir corpo se não existe movimento da mente? Não existe nome nenhum, não existe nada, só existe um bloco de consciência. Mas eu não vou me estender nisso, porque meu vídeo já está ficando aqui com 49 horas e minha câmera já parou de gravar 2 vezes porque chegou no limite aqui. É isso, não vou me estender. Enfim, se você conseguisse se estabelecer nesse estado, negando quadro a quadro, sempre negando, não se deixando levar pelo movimento da mente, quem te visse de fora veria uma pessoa interagindo e agindo no mundo. O que muda é a percepção pessoal do que está acontecendo. Do ponto de vista da pessoa que se estabeleceu nesse estado, ele vive num estado de total negação, desinteresse e não resistência ao que é, ao que está acontecendo. Tudo simplesmente é, ponto. Nem existe muita definição. É. Se tentar definir o que é, você precisa de 2 ou mais quadros para definir. Você precisaria do movimento da mente para definir. Isso do que eu falo é anterior ao movimento da mente. Mas nós não somos sábios, libertos ou estabelecidos na realidade. Quer dizer, pelo menos eu acho que a maioria dos que assistem esses vídeos não são. Mas nunca se sabe, né? Eu, pelo menos, não sou. Mas vai que tem algum por aí. O Jonathan, por exemplo, já é um sábio liberto há milhares de anos. Eu já falei uma vez, eu encontrei ele numa montanha do Himalaia, e às vezes, quando ele está num estado supremo de consciência, ele faz esse movimento aqui com as perninhas, que ele chama de dança da iluminação. É coisa dele, cada sábio liberto tem uma característica própria, e ele tem esse cabelo incrível e essa dancinha com os pezinhos para baixo. Para uma pessoa comum, o que acontece é que ela está identificada com esse movimento da mente de maneira tão persistente e tão enraizada que esse movimento acontece um atrás do outro. É um pensamento atrás do outro, praticamente sem intervalo entre eles, um intervalo mínimo entre um pensamento e outro. Acontece um momento de resistência, 2 ou mais quadros são unidos em um determinado ponto de tempo e espaço, um pensamento é movimentado e logo na sequência vem outro. É um pensamento atrás do outro, seja de aversão ou de desejo. Esse gato solta pelo pela casa inteira. É incrível que a gente foi acumulando essa resistência e agora a gente é praticamente 100% resistência. Resistência ao quê? Resistência ao momento. Necessidade de estar o tempo inteiro controlando ou agindo no momento. Porque não existe fé. O que você está fazendo, meu? Sai daqui. Ó, Jonathan tá tão estabelecido no momento presente que ele acabou de ser atacado pelo gato e ele não se identificou com o movimento. Ele deu o gritinho aqui, mas foi uma reação natural do corpo dele. Mas uma pessoa comum, ela é formada quase 100% de resistência. Como eu estava dizendo, falta de fé, de entrega, de desistência de tentar agir ou controlar o que está acontecendo. A gente se mantém vigilante o tempo inteiro, pensamento atrás de pensamento, pensamento atrás de pensamento. Isso é só a falta de confiança de que você pode relaxar e largar todos os pensamentos, todos os nomes, todo o conhecimento adquirido.
que você pode desistir de tentar controlar. Mesmo assim, você ainda existe. Muito melhor do que com o movimento da mente. Porque o movimento da mente é um limitador. Ele causa sofrimento, separação. Antes do movimento da mente, tá tudo bem. Mas, falando da pessoa comum, é praticamente imperceptível esse estado absoluto. Porque não tem espaço para que ele brilhe. Porque um movimento é seguido pelo outro de maneira ininterrupta. Ininterrupta. Meu Deus, o cérebro às vezes não funciona muito bem. Sem parar, fica mais fácil. Você precisa então perceber esse movimento de um movimento de pensamento vindo em seguida do outro, puxando a sua atenção e parar de dar atenção para eles. E de novo, interromper essa atenção dada a esse movimento não tem nada a ver com interromper o corpo. O corpo continua fazendo o que tiver que fazer. Do ponto de vista absoluto, não vai existir corpo nenhum. Não existe mundo nenhum, existe só uma coisa acontecendo. Mas quem te ver de fora, quem te ver no plano relativo, continuará vendo um corpo interagindo, tomando banho, a não ser que você já não tomava banho. Se você já tomava banho e não trabalhava, você vai talvez continuar não tomando banho e não trabalhando. Mas se você tomava banho, trabalhava, comia, interagia com sua família, com seus amigos, tudo isso vai continuar acontecendo normalmente. Não se preocupa com isso. Que perguntinha chata. Porque a pessoa começa a se preocupar com isso antes de ter percebido que é esse estado. É colocar o burro na frente da carroça. Não faz sentido. Porque quando você largar a mão, vamos ser bem honesto aqui, de ser chatão e ficar querendo controlar as coisas e deixar as coisas se desenrolarem da maneira que elas têm que se desenrolar, a lei da impermanência vai continuar existindo. Um instante nunca é igual ao outro. Então vai parecer existir um movimento de um corpo no mundo em potencial, não como realidade. Mas continua existindo. Então, não se preocupe com isso. Para de ser chatão. Outra perguntinha chata. Mas quando você desperta para isso, é eterno? Vai ser para sempre? Eu vou aproveitar o embalo aqui, que eu tô sem limites, e esse vídeo vai ficar longo pra caramba, para já responder essa aqui também. Isso aqui, esse quadro, um quadro só, esquece os outros, um quadro, já é a eternidade. Ele é eterno, porque só ele existe. Ele é tudo que existe. Obviamente, ele é a eternidade. E ele é anterior ao tempo. Por que ele é anterior ao tempo? Porque ele é tudo que existe, só tem uma coisa acontecendo, só tem esse quadro. Ele é o tempo, ele é eterno. E aí, se eu voltar com os outros quadrinhos, trazendo o exemplo de continuidade, esse quadro é eterno, esse quadro é eterno, esse quadro é eterno, esse quadro é eterno, todos os quadros são eternos e completos em si mesmos. Em si mesmo. Em si. Se você consegue se identificar fora do movimento da mente, fora do tempo, porque o tempo só existe quando você soma dois ou mais quadros criando um movimento de continuidade. Quando você está fora do tempo, obviamente você é eterno. É claro que esse estado é eterno, porque o estado é eterno. Ele é eterno, ele é eternidade. Qualquer sábio ou qualquer pessoa que realizou isso vai te afirmar: eu vi a eternidade, esse estado é eterno. Mas se por qualquer motivo você se identificar com algum movimento aparente, ser capturado pelo movimento da mente, juntar dois ou mais quadros e criar esse movimento de pensamento, adivinha só o que acontece? Tempo é criado. Como no exemplo que eu dei do sábio e da cobra. Você pode criar 30 segundos de identificação com a mente. Você pode criar
um dia, uma semana, horas, meses, sei lá, você pode criar qualquer tempo de identificação. Mas ainda assim, os quadros que criaram o tempo são eternos. Sempre será eterno. Nunca se passou tempo algum. Só existe tempo no plano relativo. Qualquer movimento da mente te tira desse centro eterno. Por isso ele é indescritível, inomeável, indefinível, inefável, anterior a qualquer concepção, a qualquer nome, a qualquer identificação, anterior ao intelecto, ao entendimento, à racionalização, porque todas essas coisas que eu disse acontecem no tempo, acontecem no movimento da mente. Qualquer fala, qualquer entendimento, qualquer racionalização, qualquer descrição precisa de tempo para existir. E o tempo só existe quando eu movimento a mente, juntando dois ou mais quadros e perco essa estabilização no estado absoluto, que é anterior ao movimento. Qualquer coisa que possa ser nomeada, interpretada, apontada, interpretada, pensada, entendida, capturada, precisa de tempo para existir, e a existência de tempo é justamente a supressão ou obscurecimento dessa natureza real, que é anterior ao movimento da mente e do tempo e da criação de um sujeito no mundo. Como você poderia entender, capturar ou descrever aquilo que acontece antes da capacidade de capturar, descrever ou entender? É aquilo que acontece para sempre anterior à junção de dois ou mais quadros. Porque a junção de quadros é limitação, é prisão, é separação. Só existe completude, só existe o estado absoluto quando se é um quadro por vez. Em um quadro não cabe entendimento. Olhem bom, esqueça todos os nomes, todas as formas, todo o entendimento, todos os ensinamentos, todas as identificações. Confie por um momento, por um só momento, que você não precisa resistir ou agir no mundo, que você não precisa entender ou nomear as coisas, que você não precisa acionar esse movimento da mente que diz eu. Você pode confiar, você pode se entregar ao desconhecido, que é anterior a qualquer pensamento. E aí, finalmente, esse movimento enfraquece e você percebe o vazio, o silêncio, o absoluto, que era e sempre foi eternamente anterior a tudo.